As profecias do Padre Oliveira sobre pós-morte de Bento XVI e a ida do Papa Francisco à Rússia. O Padre Oliveira tem uma visão estarrecedora e intrigante do Papa Francisco. Mas antes de continuarmos, vamos falar para que possamos entender sobre uma profecia importantíssima de Ana Catarina Emmerich sobre a Igreja. Na visão de Ana Catarina Emmerich, ela deixa bem claro. Ela diz assim: eles todos trabalham pela destruição até do clero. A grande devastação está próxima. Eles estavam construindo uma estranha igreja. Mas o que imediatamente salta aos olhos é a sua previsão de um tempo futuro de coexistência de dois papas. Eu também vi, disse ela, a relação entre os dois papas e vi o quão funestas eram as consequências dessa falsa igreja. Eu a vi aumentar de tamanho, hereges de todos os tipos vieram à cidade de Roma. O clero local ficou morno e vi grandes trevas. Eu vejo o Santo Padre em grande angústia. Ele mora em um palácio diferente do que ele tinha antes e só admite um número limitado de amigos perto dele. Teme que o Santo Padre sofra muitas outras provações antes de morrer. Vejo que a falsa igreja das trevas está fazendo progresso e vejo a tremenda influência que tem sobre as pessoas. Vi que muitos padres haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a igreja. Eles estavam construindo uma grande, estranha e extravagante igreja. Agora vou ler para vocês a profecia do Padre Oliveira, em que ele vê o Papa Francisco indo até a Rússia. Era noite e fui celebrar a missa no dia de Nossa Senhora de Lourdes, na casa de uma família que estimo muito. Eles têm um pequeno oratório lá. Durante a consagração ao adorar Jesus sacramentado tive uma visão. A visão era como uma imagem saindo da própria Eucaristia. Foram 4 imagens nítidas. Primeiro, eu vi o Santo Padre entrando no avião, abanando para o povo e sorrindo. A segunda imagem foi a da Praça Vermelha na Rússia. Eu enxergava a Catedral de São Basílio e em seguida vi algo semelhante a 2 estrelas colidindo e uma grande explosão no céu. A quarta imagem foi a do Santo Padre caminhando sozinho pelas ruas de Roma. A aparência da rua era como de um cenário pós-guerra. Ele se dirigiu até a Praça São Pedro. Mas, ao chegar mais perto, levantaram-se grades de ferro diante dele. As grades eram como as de uns portões antigos, e o ferro estava como que incandescente. O Santo Padre então se aproximou, mas não conseguiu passar pelas grades. Em seguida a visão terminou e eu segui a Santa Missa. Percebam que na primeira visão, ele vê o Papa entrando no avião acenando para o povo. A segunda visão, a segunda imagem que ele vê, é a da Praça Vermelha na Rússia. Ou seja, o Papa Francisco indo até a Rússia. E na terceira imagem, ele vê o velório de Bento XVI. O Papa Francisco ainda não foi até a Rússia. É algo que nós podemos esperar. É algo que vai acontecer. Papa Francisco ainda irá até a Rússia.
Em Garabandal, no dia 4 de maio de 1962, as videntes Mari Lolli e Conchita Gonzalez, em êxtase, receberam profecias e revelações sobre as tribulações que viriam futuramente e que seriam relativamente breves, mas muito difíceis, o tempo do pré-aviso. Fazendo um paralelo com a segunda imagem que o Padre Oliveira teve, ele disse que enxergava a Catedral de São Basílio e em seguida viu algo semelhante a duas estrelas colidindo e uma grande explosão no céu. É o que as videntes de Garabandal veem no aviso: duas estrelas colidindo. Avisará então a Mãe de Deus que o Papa visitará a Rússia, uma imagem impensável no clima político daquela época, mas que Francisco declarou ter intenção de fazer em breve, e que logo depois disso violentos confrontos eclodiriam por toda a Europa. Fazendo um paralelo então com as profecias de Garabandal e do Padre Oliveira, em que ele vê o Papa Francisco indo para a Rússia, e ao mesmo tempo ele vê essas duas estrelas colidindo e causando uma grande explosão, a mesma visão que tem as crianças de Garabandal relacionado ao aviso. Nós percebemos então e podemos nos perguntar: o aviso está próximo? Será que esse aviso vai acontecer quando o Papa Francisco estiver na Rússia ou quando voltar da Rússia? Amados irmãos e irmãs do canal Missão Cenáculo com a Virgem Maria, não há dúvida que estamos vivendo nos dias do Apocalipse, os últimos dias da nossa era. As duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do Anticristo estão começando a desenhar as linhas de batalha para a batalha final. Declarou o bispo Funton Shin sobre o Apocalipse e o Anticristo: o falso profeta terá uma religião sem a cruz, uma religião sem um mundo vindouro, uma religião para destruir as religiões. Haverá uma falsa igreja. A Igreja de Cristo, a Igreja Católica, será uma delas. E o falso profeta vai criar uma outra. A falsa igreja é mundana, ecumênica e global. Vai ser uma federação de igrejas. E as religiões irão formar um tipo de associação global, um parlamento mundial das igrejas. Será esvaziada de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do Anticristo. O corpo místico hoje na terra terá o seu Judas Iscariotes e será o falso profeta. Satanás o recrutará dentre os nossos padres e bispos. Disse o padre Emanuel no século XIX sobre o aparecimento do Anticristo: apresentar-se-á como cheio de respeito pela liberdade das religiões, uma das máximas e uma das mentiras da besta revolucionária. Nós vemos então a quarta imagem que o Padre Oliveira tem, a visão que ele tem, a do Santo Padre caminhando sozinho pelas ruas de Roma. A aparência da rua era como de um cenário pós-guerra. Ele se dirigiu até a Praça de São Pedro, mas ao chegar mais perto, levantaram-se grades de ferro diante dele. As grades eram como a de portões antigos, e o ferro estava como que incandescente. O Santo Padre então se aproximou, mas não conseguiu passar pelas grades. Nós então não sabemos o que vai acontecer. Lucas Gelazo, que é amigo do Padre Oliveira, diz que pode acontecer que Papa Francisco seja enganado por alguns cardeais em Roma por não ter aceito algo que veio da Rússia, e quando retorna não entra mais, e eles vão colocar um antipapa, vão colocar alguém que é um falso papa, que vai então preparar a vinda do Anticristo. Então, amados irmãos e irmãs, nos preparemos, continuando em estado de graça, continuando em oração. Nós sabemos que com a morte de Bento XVI fica um grande vazio no mundo. Não que Deus tenha nos abandonado,
Mas eu particularmente sinto que é como que se as profecias agora de Garabandal, de Fátima, de La Salette começassem a se cumprir após a morte de Bento XVI. Compartilhe esse vídeo para seus familiares e amigos. Nos preparemos. Se você ainda não se confessou e tem oportunidade de confessar e pode confessar e comungar, faça isso. Faça essa preparação, pois nós sabemos que o aviso realmente está se aproximando. As profecias de Garabandal, as profecias de Nossa Senhora de La Salette estão se cumprindo. Fátima também. Rezemos pela Igreja, rezemos pela nossa perseverança. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.